O Dia do Bom Pastor é um momento que nos ajuda a compreender que tu, Jesus, és de fato o nosso pastor. Neste momento, devido à guerra, comemoramos este dia sagrado num esconderijo. Olhamos para a imagem pintada de Jesus, o bom pastor, segurando um cordeiro nos braços e com um cajado na mão. Cada um de nós é carregado por Jesus para ser salvo dos lobos. As bombas e as balas que voam por cima do nosso telhado são os lobos. Sofremos e, apesar da guerra nos cercar, estamos a caminho do bom pastor. Em abril de 1994, no coração da África, um genocídio aconteceu numa escala sem precedentes. A pequena Ruanda se transformou em uma arena de massacres, onde a tribo Hutu assassinou quase 1 milhão de Tutsis e Hutus. Vizinhos, amigos, membros da mesma família tornaram-se inimigos no decorrer da noite. No espaço de 100 dias, 800 mil pessoas perderam as suas vidas, enquanto milhões foram obrigados a fugir e se esconder. Mesmo o hábito, vestes das irmãs, provou não ter qualquer significado na defesa contra as perseguições, apesar de mais de 60% da população de Ruanda ser católica. As noviças do convento do Bom Pastor, determinadas a ajudar os necessitados das áreas circundantes da capital Kigali, sofreram consequências inesperadamente dolorosas. As irmãs canadianas foram obrigadas a abandonar o Ruanda logo após o conflito ter começado. Entretanto, 25 noviças permaneceram no convento, 12 Hutus e 13 Tutsi. Elas esforçaram-se para viver uma vida normal, apesar do conflito se agravar à sua volta. Elas continuaram cheias de fé e amor pelos seres humanos, apoiando aqueles que foram oprimidos pelo destino. Ainda assim, a guerra não as poupou. Rezamos por todos aqueles que não podem rezar ao Senhor. Rezamos pelos soldados, obrigados a lutar, pelos feridos, pelos órfãos, pelos refugiados, por aqueles que tiveram de se esconder na selva. Rezamos por todos os que vivem estes momentos desumanos. A profunda fé das noviças ruandesas permitiu-lhes sobreviver. A cada dia foi uma batalha pela sobrevivência. A morte estava em toda parte e muitas vezes ficava frente a frente com as irmãs, olhos nos olhos. Por volta de um meio-dia, um soldado estrangeiro destruiu a calma que havia sobrevivido em nós ao longo da noite e da manhã. Ele parecia zangado e muito esfomeado. Foi agressivo e exigiu um frango. Tinha vindo nos perguntar a tribo a que nós pertencíamos. Ele até chegou a perguntar a uma criança, que nem 10 anos tinha: "Você é um Tutsi?" No entanto, o rapaz não sabia a sua tribo de origem. O soldado nos ameaçou, disse que se houvesse algum Tutsi debaixo do nosso teto, ele queimaria toda a casa. A irmã Beata deu-lhe 10 ovos para o acalmar. Os membros da milícia regressaram de manhã com os soldados. Exigiram os documentos de identificação. Os Hutus foram separados dos Tutsi e os preparativos para matar os Tutsi foram efetuados. Todos começaram a rezar, os Hutus de um lado e os Tutsi do outro. Havia um homem junto dos Hutus, que se levantou e continuou rezando. Um miliciano ficou perplexo com a sua oração e colocou uma granada junto do seu rosto. Contudo, o homem continuou. O miliciano estava impressionado com a oração dele e os milicianos finalmente decidiram ir embora. À medida que os dias passavam, a situação das irmãs tornava-se cada vez mais perigosa. A máquina do terror consumiu mais e mais vidas. A milícia fazia visitas mais frequentemente, tornando-se violenta e hostil. Com o tempo, as irmãs perceberam que já não podiam adiar mais a sua partida.
As irmãs abandonaram esta casa no dia 19 de maio. Partiram de micro-ônibus. Eram muitas. 25 pessoas em um micro-ônibus. Chegamos ao rio Niabarongo. Haviam soldados atrás da barreira, mas nos deixaram passar. Havia um campo de refugiados em Kamuni. Pararam o nosso micro-ônibus e nos dividiram. Os refugiados que estavam no campo, bem como os homens que estavam na barreira, começaram a gritar: "Vamos matar todas elas!" Nos dividiram. 13 irmãs Tutsi de 12 irmãs Hutus. Nós não queríamos ser separadas. Mas a irmã Francine, que era uma Tutsi, empurrou uma das irmãs Hutus, dizendo: "Não nos sigam. Vocês têm que viver para que o bom pastor possa continuar existindo no Ruanda."